Essa lua nova é uma lua nova para plantarmos os sonhos que queremos ver realizados ainda este ano. Principalmente aqueles sonhos ligados a realidades que a gente quer ver e vivenciar. É um bom momento para a gente se conectar com a nossa intuição, com a nossa sabedoria interna, com nossos instintos, para que a gente consiga lidar com as mudanças que estão vindo por aí. Oi, meu nome é Daniela Santos e nesse canal a gente fala sobre cheiros, perfumes, tarô e sobre organizarmos a nossa vida de uma forma simbólica. Dia 18 de março chega aí com uma lua nova em Peixes. Esse que é um signo que vai falar sobre sensibilidade, criatividade, sobre a nossa relação com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com a nossa capacidade de colocar na materialidade aqueles sonhos, né? É um signo um tanto fantasioso às vezes, né? Um tanto imaginativo, mas é uma energia bem pisciana, essa capacidade de co-criar uma realidade, né? De criar a realidade que deseja. E eu venho falando aqui já há algum tempo, né? Que a lua nova é esse momento do mês propício pra gente criar intenções, criar metas, nos organizarmos, né? Quais são os planos futuros, quais são os desejos futuros. E se a gente consegue criar essas metas, esses planos, né? Conectados com a energia vigente no momento, melhor ainda. Então, é um momento interessante pra gente se conectar com essa energia pisciana, com essa criatividade, com essa sensibilidade, com essa intuição. E aí eu pensei numa tiragem de tarô que tem como intenção nos ajudar a criar essas metas, né, para que a gente entenda um pouco o que olhar na criação dessas metas, dessas intenções. E para isso eu pensei em 3 perguntinhas. A primeira pergunta é: quais são os sentimentos que andam me consumindo e que eu preciso liberar? Se você já está assistindo esse canal já há algum tempo, já não é a primeira vez que você assiste uma tiragem de lua nova, você deve perceber que eu, em geral, coloco uma pergunta sobre liberar espaço, sobre coisas que a gente precisa se desfazer, sobre coisas, né, que já não fazem mais sentido, porque acho importante a gente olhar para o passado para depois se planejar para o futuro. Então, libere espaço para que exista espaço para esse novo, né? Então, é um momento de criarmos metas, intenções, sim, mas se a gente estiver ainda consumida por coisas antigas, a gente não consegue focar nesse desejo, nesse futuro. Então, vou sempre colocar aí uma perguntinha sobre liberar espaço. A segunda pergunta é: quais são os sonhos, quais são os desejos que querem ser manifestos nesse momento, que é propício, né, pra gente focar nesse momento. E por último, como a gente pode focar, né, trazer a nossa intuição pro dia a dia, como é que a gente pode se conectar mais com a nossa intuição, como é que a gente pode viver mais intuitivamente no nosso cotidiano. Então vamos lá? Vamos pro tarô? Então vamos lá. Logo de cara eu vou dizer que a gente está falando sobre sentimentos, sobre intuição, sobre criatividade, e a gente tira um jogo completamente do naipe de espadas, que é esse naipe da racionalização, né, do mental, né, daquilo que a gente das nossas percepções, da nossa capacidade de compreensão. Respondendo à primeira pergunta, eu tirei o As de espadas, né? Então, quais são os sentimentos que a gente precisa liberar, né? O As de espada, toda carta de As, na verdade, eu considero como um presente, uma bênção, né? Um fluxo de energia. E o As de espadas vai falar dessa bênção de uma racionalidade, de uma capacidade de percepção, de compreensão, de comunicação, de expansão, de uma imaginação criativa e plausível, assim, né? Mas ela vem aqui, né, como algo que a gente precisa liberar, né? Então, a gente precisa liberar, talvez, sentimentos relacionados a isso, né? Talvez uma não crença na nossa compreensão, né? Uma não credibilidade, né? Na nossa capacidade de comunicação, na nossa capacidade de compreender, de enxergar, de olhar as coisas e acreditar naquilo que a gente está vendo, naquilo que a gente está pensando, naquilo que a gente está sentindo, né? É interessante que a gente vai falar sobre intuição nesse jogo. E é muito comum, quando eu abro o tarô e aparece alguma coisa sobre intuição, invariavelmente as minhas consulentes vão me perguntar: poxa, mas como é que eu sei que é intuição e não a minha mente criando cenários, né?
Então existe aí uma relação entre a nossa capacidade de percepção e a nossa intuição. A gente tende a não confiar na nossa intuição, não acreditar na nossa percepção, na nossa capacidade de incompreensão, que às vezes foge da lógica, às vezes foge do racional, mas nem por isso ela é menos verdadeira, né? Então, essa sensação de não poder confiar na nossa capacidade de compreensão é algo que a gente precisa liberar aí nessa lua nova. Segunda pergunta é: quais são os sonhos que a gente precisa focar nesse momento, que querem ser manifestos? Para isso a gente tirou o 2 de espadas, é uma carta que vai falar sobre escolhas, sobre dúvidas, sobre estarmos ali em conflito, né? Sobre escolhas e decisões que a gente quer fazer. Mas é interessante aqui que essa pessoa, ela tá vendada, né? Então ela tá com os olhos cobertos, ou seja, ela fala de uma negação da realidade, daquilo que a gente vê, o que corrobora ali, né, com a primeira carta, que às vezes a gente vê, a gente sente, a gente compreende algo, mas a gente não acredita naquilo que a gente está enxergando, naquilo que a gente está experienciando e compreendendo, né? Ela também tem um componente nessa carta que vai falar desse coração fechado, né? Porque ela tá aqui com os braços cruzados em frente ao coração. Então, ela fala dessa não confiança nesse desejo, nesse coração, né? Eu diria que os desejos e os planos, né, que precisam, que querem ser manifestados nesse momento, são aqueles desejos que movem com a nossa sensibilidade, com a nossa intuição, com o nosso coração, com sabe aquele, eu queria fazer isso, mas não, sabe? É esse desejo, sim, aquilo que a gente não confia, que a gente tende a se esquivar, mas tem alguma coisa lá dentro que diz que não, é isso aí que você tem que apostar, é nisso aí que você tem que confiar. Então são nesses desejos, esses sonhos que a gente precisa olhar agora nessa lua nova em peixes. E por último a gente tira 8 de espadas, como a gente consegue trazer a nossa intuição, né, para nossa vida cotidiana. É interessante que a gente tem mais uma carta em que a pessoa está vendada, e aqui, além de vendada, ela está amarrada e ela está cercada por espadas, mas ela não está cercada completamente, né? Você consegue ver que tem um espaço na frente, assim, né? Quando essa carta aparece pra gente, a gente está falando de uma sensação de estarmos presos, de estarmos cercados, de estarmos sem capacidade de movimento, mas que na verdade a gente tem sim, né? É mais uma sensação do que a prática. É interessante a gente pensar aqui, né, que às vezes é só confiar. Às vezes, né, quando a gente fala, como é que eu trago a intuição? É só trazer. É só confiar. É só fazer uma vez, que na segunda vai ficar mais fácil, na terceira fica mais fácil. Não existe nada de grande, mirabolante que precisa ser feito. Cabe a você. Existe aqui nessa carta uma responsabilização da ação. Às vezes as coisas estão além da nossa capacidade. Se a gente for pensar, né, quando a gente fala de intuição, historicamente foi negligenciado mesmo. Nos ensinaram a não ouvir a intuição, não ouvir o nosso corpo, não ouvir, né, esse sentido, que agora não tem nada físico que nos impeça, né? Essa carta, ela traz esse componente, não, é só fazer, não precisa de nada, né? É só confiar, é só ouvir. E é interessante aqui pensar que a gente tem 2 cartas, a imagem traz esses olhos vendados, né? Essa cegueira para a realidade. E essas 2 pessoas aqui, essas 2 imagens, ela fala desse lugar da... você não tá enxergando porque você não quer, né? Então, não precisa ser feito nada, a não ser você mesmo tirar esse véu, né? Então, ele traz esse componente de que, olha, tá na sua mão. Confia no seu desejo, confia na sua habilidade de percepção, confia na sua habilidade de compreensão, confia na sua intuição, né, nos seus instintos. Fala também, ela traz um componente também, essas cartas, né, cegas, ou, né, visualmente, com a visão de uma certa forma travada, né, ela fala também de uma necessidade de olhar as coisas por outras perspectivas, por outro ângulo, que às vezes não adianta a gente forçar,
né? Forçar uma escolha, forçar um enfrentamento, forçar que os outros acreditem em você, né? Como é que eu consigo lidar com isso de uma outra forma, diferente do que eu tô fazendo aqui, né? Por um outro ângulo. Como é que eu consigo fazer isso de uma forma diferente? Então, para essa lua nova aí em peixes, eu diria pra gente criar intenções, em criar metas que estão muito focadas no nosso desejo, naquilo que faz sentido pra gente e que a gente confie nesse desejo, confie nessa intuição, confie nesse querer, né? E na nossa capacidade de enxergar aquilo que é importante pra gente, na nossa capacidade de percepção do ambiente, na nossa capacidade de compreensão das coisas. Às vezes a gente vem tomando e aceitando formas diferentes daquilo que é importante pra gente, ou aceitando a palavra dos outros como certo, porque a gente não confia na nossa própria intuição, no nosso próprio instinto, na própria capacidade de compreensão das coisas e percepção. Esse é o momento da gente retomar essa compreensão, esse entendimento, essa intuição, né? E criar metas tendo como foco ou como direcionamento essa confiança em si mesmo e nas nossas capacidades, assim como nos nossos sonhos e nos nossos desejos, né? É interessante porque é uma energia bem sensível, né? Fala do campo do sensível, né? Não tô falando de uma ação prática, né? De uma escolha, de uma vontade, né? De escolher confiar em si mesma, escolher confiar na sua percepção, na sua intuição, né? Naquilo que seu coração diz, naquilo que o seu corpo diz como sendo verdadeiro, naquilo que você enxerga. É muito difícil, principalmente para nós mulheres, né? De acreditarmos que a gente às vezes não tá louca, né? É isso mesmo, isso que eu tô sentindo, isso é verdade. Esse desejo, ele é sincero e ele é possível. Basta que eu confie nisso que eu tô sentindo e que eu coloque intenção nisso e crie metas, né? Porque eu já falei aqui outras vezes. Não adianta a gente criar metas sem intenções e não adianta a gente só desejar e colocar pro mundo e não colocar ações práticas diante disso. É importante, sim, o desejo, a intenção, a inspiração, mas é preciso foco, é preciso meta, é preciso que a gente se coloque em ação daquilo que a gente deseja. Mas também importante que a gente se responsabilize por esse desejo, que a gente retome essa confiança em nós mesmos. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, já manda para aquela pessoa que gosta de fazer umas intenções aí na lua nova. Principalmente se for uma mulher que você sabe que não confia muito na sua intuição, que tende a não acreditar muito em si mesma. Manda pra ela esse vídeo. E não se esqueça de curtir, porque faz toda a diferença aqui na divulgação e entrega desse vídeo. Tá bom? Até o próximo vídeo.